Bem, companheiros e companheiras, eu tenho um discursinho tão pequeno e eu aprendi que quando a gente quer falar rápido, a gente tem que ler. Porque se a gente fala de improviso, a gente fica toda hora querendo terminar e nunca termina. Mas eu vou falar poucas palavras de improviso com vocês. Há uma coisa que as pessoas precisam aprender. A relação humana é uma coisa muito mais emocional do que uma coisa racional. Nós, homens e mulheres, nós somos, no mínimo, 70% a 80% emoção e 20% razão. Se a gente permite que a emoção fique menor do que a razão, a gente passa a ficar irracional no nosso comportamento. Porque você tem que olhar no olho da pessoa, você precisa pegar na mão da pessoa, você precisa conversar, falar bom dia. Se você perder esse jeito de ser da humanidade, a gente deixa de ser humanista. E é por isso que a sociedade brasileira anda um pouco raivosa. É porque uma parte de nós está virando algoritmo. Uma parte de nós levanta às 5 horas da manhã, a primeira coisa que faz não é olhar para a cara do filho, nem para a cara do marido, nem o marido olhar para a cara da mulher ou do filho. É pegar o celular e ver se tem alguma bobagem para ele poder assistir. E isso é o dia inteiro. E à noite, quando vai dormir, ao invés de dar um beijo nos filhos, abraçar os filhos, porque não existe mais a palavra benção. Eu sou criado numa geração em que a gente dava benção para a mãe, benção para o pai, benção para o tio, benção para a tia. Hoje isso acabou. Hoje a meninada bate a porta, vai dormir, não dá explicação a hora que chegou. E todo mundo está conectado 24 horas por dia. E as pessoas deixam de conversar. Você vê num campo de futebol hoje, você vê, quando o jogo é à noite, ninguém está vendo o jogo, está vendo o jogo pelo celular. As pessoas pagam o ingresso e ficam no campo com o celular tentando fotografar jogador. Ou seja, e nós estamos deixando de falar bom dia, companheiro, boa tarde, companheira, como é que vai? Eu levantava, quando era dirigente sindical, eu levantava 4h30 da manhã para ir na porta de fábrica só para falar bom dia. Na Volkswagen era para 20 mil trabalhadores, pegando na mão de cada um, bom dia, bom trabalho para você, não sei das contas. Porque nós, seres humanos, nascemos para viver em comunidade. Nós nascemos para viver, sabe, com fraternidade. Nós vamos para viver com muita solidariedade entre nós, e isso está desaparecendo. Quando isso desaparece, a mentira ganha destaque. E não é possível você governar um país do tamanho do Brasil, com 203 milhões de habitantes, sabe, com mentiras. Porque mentira tem perna curta. É uma questão de tempo. Chega uma hora que ela aparece. E eu queria dizer para vocês do orgulho que eu tenho, porque os meus adversários falam, o Lula tem sorte, as coisas dão certo porque o Lula tem sorte. Olha, quem é que quer casar com uma mulher que só tem azar? Quem é que quer casar com um homem que só tem azar? Quem quer fazer negócio com um cara que só tem azar? Quem quer contratar um goleiro que só tem azar? Não, a gente precisa ter sorte. Sorte, um pouco de inteligência, assessoria competente, as coisas dão certo. Eu só queria dar um dado para vocês. Quando eu deixei a presidência, em dezembro de 2010, esse país vendia 3.800.000 carros por ano. 3.800.000 carros por ano. Quando eu voltei agora, esse país vendia 1.900.000 carros por ano. A metade do que a gente vendeu em 2010. Agora já recuperamos para 2.300.000. E vamos chegar
vamos chegar outra vez aos 3.800.000, porque está acontecendo um milagre igual esse da JBS. A indústria automobilística, que tinha passado muitas décadas sem anunciar nenhum investimento no Brasil. Depois que os nossos amigos chineses resolveram vir para a Bahia produzir carro elétrico, hoje à tarde eu saio daqui e vou na ANFAV São Paulo, que é a Associação Nacional dos Produtores de Veículos do Brasil, e eles vão anunciar até 2028 investimento de mais de 111 bilhões de reais nesse país. Todas as empresas. Todas. Até você vai poder comprar carro novo, Joel. Até você vai poder comprar carro. E eu fico imaginando, os nossos amigos chineses vieram fazer vistoria nesse frigorífico em 2018. Eu estava preso na Polícia Federal. Eu estava preso por conta da maior mentira já contada nesse país, que a história se encarregará de provar. Mas os chineses vieram e não abriram as exportações que tanta gente queria. Ano passado, eu fiz uma viagem à China. Foi a mais extraordinária viagem que eu fiz à China, com muita gente do meu governo. Fomos recebidos com muita, mas com muita competência e com muito carinho pelo governo chinês, do Xi Jinping a quase todos os ministros. Fizemos muitas reuniões, almoçamos, jantamos. Teve muita gente que comprou terno, ele faz um terno em um dia. Nem faz prova, só fala que você quer um terno, ele já te dá um terno. E barato, na época custava $75 um terno. Você pega, o Stuka comprou um, sabe, nem foi tirar medida. O cara comprou por fotografia e fez um terno para ele. E deu certo, $75. Pois bem, foi uma viagem extraordinária. Nós vamos receber agora o Xi Jinping no Brasil em novembro. Está comprometido que ele vem numa viagem de chefe de Estado e ele vem participar do G20. Mas depois da China, eu só quero dizer para vocês que em um ano eu fiz uma reunião com todos os presidentes da União Europeia e com todos os presidentes da América Latina. São 66 presidentes. Depois eu fiz uma reunião do G20 na África do Sul. Depois eu fiz uma reunião dos BRICS. Depois eu fiz uma reunião com todos os países do CARICOM, que são os países da América Latina, do Caribe. Depois eu fiz uma reunião com toda a América Central. E depois eu fiz uma reunião com todos os países da África. Em 4 reuniões, eu me reuni com mais de 110 presidentes da República do mundo. E por que é importante fazer essa reunião? É importante fazer essa reunião porque quando eu volto, eu digo para os meus ministros, agora vocês preparam a bolsa de vocês, coloquem o que o Brasil tem para vender embaixo do braço e vá viajar ao mundo. Porque ministro lá em Brasília só sabe pedir mais dinheiro para o ministério dele. Então, viaja o mundo para vender os produtos brasileiros. E vou dar mais um dado para vocês. Seu Zé, quando eu assumi a primeira vez a presidência, em 2005, a gente atingiu pela primeira vez a gente atingiu um fluxo comercial de 100 bilhões de dólares. Eu lembro que o ministro Furlan colocou um contêiner pendurado na frente do ministério, que hoje é do Alckmin, e ficou uns 3 meses aquele contêiner mostrando que a gente tinha chegado a 100 bilhões de dólares. Hoje, quando eu deixei a presidência, a gente tinha 482 bilhões de dólares. Hoje, o nosso fluxo de exportação e importação já ultrapassa 560 bilhões de dólares. E eu dizia para o Fávaro, se a gente tiver competência, se a gente trabalhar, a gente pode prometer para o povo brasileiro que mais em 10 anos a gente chega a $1 trilhão de comércio exterior. Porque nós temos capacidade de vender, capacidade de produzir, qualidade e produtividade e temos mercado para consumir também.
porque política internacional é bom a gente vender, mas a gente também tem que comprar, porque a gente não pode permitir que um país tenha muito déficit na balança comercial. Se ele só compra, o pessoal dele vai se queixar. Então tem que vender e comprar, vender e comprar. É como se fosse uma rodovia de duas mãos. E é por isso que as coisas estão dando certo. Nós, esse ano, vamos ter uma reunião do G20 no Brasil. O ano que vem vamos ter uma reunião dos BRICS no Brasil. E o ano que vem também vamos ter a COP30 no Brasil, que é a maior reunião climática. E a surpresa é que nós vamos fazer a reunião no coração da Amazônia. Porque o mundo inteiro fala da Amazônia, agora a gente vai querer que a Amazônia fale para o mundo o que ela é, o que ela quer. Porque as pessoas sabem, governador, as pessoas pensam que vendo fotografia de satélite, as pessoas pensam que passando de avião, que só tem floresta. Não, lá embaixo, além da riqueza da nossa biodiversidade, além da riqueza da nossa fauna, lá tem gente, lá tem mulheres, lá tem homens, lá tem pescadores, lá tem indígenas. E essas pessoas não querem viver perdidas no meio do mato. Essas pessoas querem ter acesso às coisas boas que todo ser humano tem direito de ter. Por isso, governador, eu queria fazer uma proposta para você. Você tem mais 2 anos e 9 meses de mandato. Já foi reeleito uma vez, não vai poder ser mais reeleito. A primeira vez? Então, deixa eu falar. Deixa eu fazer uma proposta para você. Vamos comprar em sociedade uma terra para a gente salvar aqueles Guarani que vivem ali perto de Dourado, na beira da estrada, fazendo fome. Eu quero lhe dizer que se você encontrar as terras para que a gente recupere a dignidade daquele povo, o governo federal será parceiro na compra e no cuidado para que eles voltem a viver dignamente do jeito que eles precisam. O que eles não podem é ficar na beira da estrada mendigando o direito à liberdade. Está feito, governador? Você pode me telefonar a hora que você encontrar fazenda para comprar. Que nós vamos comprar essa fazenda e vamos fazer o que precisa fazer na terra para dar àqueles indígenas o direito à decência que eles perderam por falta de trato e respeito com eles. Vocês estão acompanhando pela imprensa e vocês estão percebendo que a economia brasileira voltou a crescer. Vocês estão percebendo que a inflação voltou a cair. Vocês estão percebendo que a massa salarial voltou a crescer. Há 3 anos atrás, 80% dos acordos salariais nesse país era abaixo da inflação. Hoje, 87% é acima da inflação. Vocês estão percebendo que o salário mínimo voltou a subir. E o salário mínimo sobe de acordo com o crescimento do PIB dos últimos 2 anos. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque eu tenho um sonho. As pessoas falam, o Lula governa só para pobre. Não. Ninguém gosta que a pessoa seja pobre. Ninguém nasce gostando de ser pobre. As pessoas são pobres porque as pessoas não têm a oportunidade que o Estado deveria oferecer. É o Estado que tem que oferecer condições para as pessoas progredirem na vida. É por isso que a semana passada eu anunciei mais 100 institutos federais nesse país. Joel, quando eu cheguei na presidência em 2003, o Brasil em 100 anos tinha construído 140 institutos federais. Nós temos hoje 682, nós vamos para o ano que vem para 782, e eu quero fazer que nem o Pelé, que marcou mais de 1000 gols, eu quero terminar meu mandato com 1000 institutos federais nesse país, para garantir qualificação profissional para nossas meninas e para os nossos meninos, para os nossos nomes, os homens e para nossas mulheres. Porque é a qualificação profissional que dá competitividade ao país.
Quanto mais formação profissional, mais qualidade terá os nossos produtos, seja industrial, seja carne, seja verdura, seja qualquer coisa que a gente quiser vender. Quanto mais profissional, mais qualidade. Quanto mais profissional, mais ganha aumento de salário, mais pode construir família e viver dignamente. É esse mundo que nós precisamos construir no Brasil. Não é o mundo da fake news, da mentira, das acusações, das infâmias, das bobagens que se fala todo santo dia. As pessoas precisam saber que quem é eleito presidente da República não tem o direito de falar bobagem. Ele foi obrigado para governar esse país e para cuidar do povo brasileiro. É por isso que eu estou feliz aqui. É por isso, governador, que eu estou feliz. E estou feliz, José, por encontrá-lo. Eu tinha encontrado o senhor no meu primeiro mandato lá em Brasília. O senhor ainda era um capialzinho, não tão grande como é hoje, não tão famoso como é hoje, mas eu fico feliz. Eu fico feliz porque esse país vai voltar a crescer muito. Vocês viram que a renda das famílias cresceu 11,7%. É o maior crescimento em 28 anos. E a gente vai gerar emprego na agricultura, a gente vai gerar emprego na cidade, a gente vai gerar emprego no comércio, porque a economia ela tem que funcionar como uma roda gigante. A hora que o trabalhador ganha mais, ele vira consumidor. A hora que ele vira consumidor, ele vai na loja ou no supermercado comprar. A hora que ele vai na loja, a loja vai encomendar da fábrica, a fábrica vai produzir mais. E aí é um círculo virtuoso de geração de oportunidades para todos nós. Eu já fiquei desempregado uma vez, 1 ano e meio. Ficar desempregado é coisa triste. Chegar em casa, ver os filhos querendo um guaraná, você não tem dinheiro para comprar. Chega no Natal, você está numa pendura desgraçada. Chega no aniversário do filho, você não pode dar nada, nem um chinelo para o filho. Então, nós precisamos ter uma obsessão, gerar emprego para que as pessoas possam trabalhar e construir a sua família. Por isso, meus agradecimentos ao Grupo JBS. E meus agradecimentos, o embaixador vai ter que ligar para o Xi Jinping e vai ter que falar para o presidente Xi Jinping. Presidente Xi Jinping, o presidente Lula mandou dizer ao senhor que ele agradece porque ele embarcou a primeira container de carne de qualidade para a China. É importante lembrar que a China, antes, a China também era muito pobre. E a China comprava só carne de terceira. A China não comprava carne boa. Mas a carne que eles estão comprando agora é carne de qualidade. É aquela que a gente quer comer. É aquela que a gente gosta. E quanto mais qualidade a gente tiver, mais a gente vai exportar. Também é importante que a gente tenha noção de que esse país merece uma chance na vida. A chance de crescer, a chance de gerar emprego, a chance de fazer mais universidade. Vocês sabem que nós criamos ontem, essa semana, um programa chamado Pé de Meia. Vocês já viram o que é o programa Pé de Meia? Seu Zé, presta atenção o que é o programa Pé de Meia. Se eu fosse presidente, quando o senhor tivesse 14 anos de idade, o senhor teria ganho o programa Pé de Meia. Teria virado doutor. Sabe por quê? Porque nós descobrimos que o ano passado, 480 mil crianças de 14, 15 anos deixaram de fazer o ensino médio porque tinham que trabalhar para ajudar a família. E eu fiquei pensando, o que vai fazer essas crianças se não aprenderem uma profissão? O que vai fazer? O que espera essas crianças que não estudaram? Então nós resolvemos criar um programa chamado Pé de Meia. Cada menino do ensino médio tem uma linha de corte, porque não dá para dar para todo mundo. Nós pegamos o pessoal, sabe, que ganha menos, e nós resolvemos dar R$200 para 2.800.000 meninos e meninas, R$200 por mês, durante 10 meses. Se ele passar de ano e ele tiver um comparecimento de 80%,
além dos 200 que ele recebeu em 10 meses, que já vira 2 mil, ele vai receber R$1.000 na poupança. No ano seguinte, a mesma coisa. No ano seguinte, mais 10 de R$200 e mais uma de 1.000, se ele tiver 80% de comparecimento e se ele passar de ano. No terceiro ano, ele vai ter 9 mil na poupança. 9 mil. Ele vai poder, então, começar a planejar melhor a sua vida. Tem gente que fala, mas Lula, isso é gasto. Eu falei, não, isso não é gasto, isso é investimento. É investimento. Gasto vai ser o dia que eu tiver que fazer cadeia, se eu não formar essas crianças. Gasto vai ser o dia que eu tiver que fazer coisa para evitar e tirá-lo do crime organizado, do narcotráfico. Por isso as pessoas precisam aprender. Eu tenho obsessão de investir em educação, porque eu não tive chance de fazer universidade. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter um curso do Senai, eu fui o primeiro a ter uma casa, uma geladeira, nenhum outro meu irmão conseguiu diploma. E eu, por isso, eu quero que o filho do trabalhador, que o filho dos mais pobres, que o filho da classe média tenha direito de ser doutor. Ele pode ser médico, ele pode ser engenheiro, ele pode ser qualquer coisa que ele quiser. Porque é isso que vai qualificar esse país e transformar esse país em classe média. É assim que a China virou a potência econômica que ela virou, investindo em educação, formando profissionais, investindo em profissionais para que os homens possam ajudar o país a crescer. Então, eu quero terminar dizendo aos empresários aqui presentes, aos deputados, ao seu Zé, que passa a ser um exemplo de sucesso nesse país, eu queria dizer o seguinte: esse país precisa apenas de uma coisa, de tranquilidade. Tranquilidade e verdade. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir vai ser preso. Porque a gente não pode viver subordinado à mentira. A gente não pode viver subordinado à maldade. A gente não pode ver subordinada à intriga. As pessoas que estão em casa, a mãe, ela quer tranquilidade para cuidar dos seus filhos. Ela quer que os filhos tenham uma boa escola, no ensino fundamental, no ensino médio e na universidade. Ela quer que o seu filho e sua filha tenham um bom emprego, que possam construir família e viver decentemente. É isso que nós precisamos. Para isso nós precisamos ter empresários que façam investimento, precisamos ter países parceiros que compram nossas coisas, para que o Brasil se transforme um dia numa economia verdadeiramente rica e que a gente não seja dividido entre pobres e ricos, mas que a gente crie uma sociedade de classe média. Como eu sou um homem que crê em Deus, como eu sou um homem que saí do Nordeste para não morrer de fome em 1952, e estou aqui, bonitão, presidente da República, vocês podem conseguir as coisas que eu consegui. Vocês podem conseguir, é só teimar. É só teimar. E não precisa ficar bravo, não. Faça como o nosso presidente do sindicato, na frente dos empresários dele, sorridente. Falou, gente, ô companheiro, vocês estão ganhando mais agora, companheiro. Vocês vão valer mais. Então, companheiro, um aumento de salário não custa nada para nós, companheiros. Essa que é uma coisa boa. Portanto, um beijo no coração de cada mulher, de cada homem. Obrigado, governador. Obrigado, deputados. E obrigado, presidente Xi Jinping, por reconhecer mais 38 frigoríficos brasileiros para exportar carne para a China.